O Adriano estava me falando uma coisa interessante, né? Quando a gente estava terminando de cantar a música, né? Quando a gente aprende, a música acaba, né? Da campanha. Interessante, né? A música ficou aqui reverberando, somos um em Cristo, né? E a importância disso. Hoje pela noite, na verdade, esse mês de agosto tem sido um mês desafiador para mim, que a minha voz, desde a semana passada, ela está indo e voltando. Já está naquele processo. Ela vem, ela morre um pouquinho e volta. Mas graças a Deus, essa semana, desde domingo passado, a médica pediu para eu dar uma paradinha, dar uma estopada na voz, eu estopei, voltei agora e está sendo até um momento bom porque nesse mês de agosto é o mês da juventude, dos adolescentes, e nós temos vários jovens e adolescentes que estão falando, vocês ainda não viram, né? A gente teve hoje de manhã, quem não veio, perdeu hoje de manhã, um adolescente Paulinho, 17 anos, pregou bem, não foi? Trouxe uma palavra poderosa aí para a igreja. No último domingo também nós tivemos. Esse domingo, no próximo domingo, nós vamos também ter os jovens também pregando aqui também, trazendo a palavra tanto na manhã como na noite. E o nosso desafio é poder trazê-los para perto da gente, né? E aí eu quero aproveitar e antecipar. Eu ia dar meus avisos no final, vou dar logo no começo. Então, vamos embora. Vamos começar pelo aviso para você sair daqui cheio da palavra de Deus quando você sair no teu coração nessa noite. Então, deixa eu falar rapidinho, alguns rápidos avisos importantes que eu tenho que dar para você nessa noite. Primeira coisa, já agradeci pela manhã, quero agradecer mais uma vez à noite. O pessoal da nossa comissão de eventos, quem não viu de manhã, não conheceu. Hoje está a Silvia aqui, né? Faz parte. Isis, por aqui. Pronto. Deve ter descido, muito bem. Márcia não veio, Karina também não veio, mas agradecer. Que, irmãos, quando eu cheguei na igreja, nós não tínhamos uma comissão de evento, e agora a gente tem, né? E é uma bênção, porque hoje a gente pode ir tranquilo, que a gente sabe que esse povo vai fazer, né? Vão trabalhar, toda essa coisa bonita que vocês viram ali na frente. Ainda tem copinho para estourar ali, não tem? Então, quem veio de manhã e nem estourou, ou está vindo à noite, não esqueça, quando sair, ó, lá na porta ali tem um cavaletezinho, você vai estourar suavemente ali, e o pai vai pegar uma lembrancinha. E aqui desse lado esquerdo, aqui, não é isso, Silvia? Aqui a gente tem um arranjo, um lugar para você bater a tua foto. Bater com a tua filha, o pai bater ali para guardar de lembrança uma foto ali, num espacinho que eles fizeram ali bem especial, tá bom? Outra coisa importante, no próximo sábado, a gente tem um dia da juventude, né? Então a gente vai ter o evento esportivo da juventude, vai ser lá no Clube Português, 0800 de graça, não custa nada, só que para ir tem que dar o nome. Se não der o nome, não vai. Vai ser barrado lá pela segurança, o cara crachá, né? Vai olhar, vai ver, não é você, não é. Então, deu o nome. Quero ir. Fala com a Mary aqui, né? Procura a Mary, deu o nome para ela. Quero ir. Aí pode dar um nome que a gente está fazendo a listinha. A gente é abençoado, irmãos, é o segundo ano. Nós estamos indo para o Clube Português, nós não pagamos nada. Isso é uma oferta que a gente consegue lá, uma oferta de amor. A gente usa espaço, vai para a piscina, joga futebol, joga vôlei, faz dinâmica. Então, um tempo gostoso. E para ajudar ainda tem comida, né? Porque adolescente tem fome, não tem? Se você já foi adolescente como eu, a gente morre de fome, né? Se hoje eu já tenho fome, imagina na adolescência, né? Morre de fome, então vai ter comida, vai ter alimento, vai ser um tempo muito bom ali, tanto para os nossos adolescentes como para os nossos jovens. Pastor, eu tenho 80 anos, dá para eu ir? Dá para você ir da sua casa orando, tá bom? Porque a gente tem vagas limitadas. Então, se tiver até 30 e pouco, você está convidado, pode participar com a gente nesse momento. Então, é no próximo dia 15 de agosto, tá bom? Outra coisa importante, no próximo domingo nós temos evangelismo. Logo após, quando terminar o nosso culto, uma turminha boa aqui, dos jovens e dos adolescentes, é o mês deles, eles vão para a rua evangelizar. Então, a EBD deles não vai ser na classe, vai ser aonde? Na rua. Eles já estão se preparando, vão sair com folheto, vão sair com cartaz aí para fazer esse movimento evangelístico. E por último, queridos, nós teríamos um evento de casais, tivemos o nosso primeiro curso e capacitação de casais com Cristo, agora no mês de junho. Ele seria em agosto, porém nós estamos prorrogando ele, vai ser em outubro, porque nós ainda estamos fechando o local e outras situações, então a gente achou melhor segurar para outubro. Então, outubro a gente vai voltar com mais informações, a gente vai fazer, você vai poder fazer sua inscrição pelo app, pagar no cartão, pagar no Pix, em todas as formas, vai estar tudo dentro do app e vai facilitar a vida.
E no mês de setembro, e aí eu vou dar um momento, é um spoiler, tá? Não estou afirmando que haverá, mas é um spoiler para vocês já começar a se animar. Ano passado nós tivemos em setembro, nós tivemos o Dia da Família. O que é o Dia da Família? A gente junta todo mundo da IBMB, as famílias. Ah, pastor, são um só, mas você é uma família com a gente, porque nós somos um em Cristo. Entenderam, né? Então a gente sai, junta a família e a gente vai para um sítio, a gente passa o dia. Tem quadra, tem piscina, tem comida. A gente desfruta mesmo. Tem gente que gosta de dominó, né? Vai lá, fica no dominó. O pessoal joga Uno, joga de tudo que você imaginar. E a gente diverte, tem tempo de comunhão. A gente deve ter esse ano, então na próxima semana provavelmente a gente vai estar trazendo essa informação, tá bom? E o mês da juventude não vai parar, vai? Não, então a gente vai continuar. Então dia 15 tem. Espero que a gente vai ter mais novidades daqui até o final de agosto. Tem mais coisa acontecendo aí nos sábados. Tá bom, queridos? São os avisos de hoje. Vamos lá. Temos Isabelle, não veio, já oramos por ela. Maristela também não veio, já oramos. Daniel está aí, vamos orar de novo por ele agora. Tem Mateus que vai fazer aniversário amanhã, que não botou no app. Seu Mateus, então, por isso que a gente não sabe, venha para cá. Olha lá. Dedoraram você. Tem mais alguém fazendo aniversário essa semana? Não está na lista? Não? Então vamos orar aí pelo mês de agosto. É muita gente em agosto, hein? Muita gente boa que nasceu em agosto. Muito bem. Vamos orar então nesse momento. Senhor, te agradecemos pela vida de Daniel, pela vida de Mateus, de Isabelle, pela vida de Maristela, de Jorge, Pai. Te agradecemos por esses irmãos e irmãs que completam mais um ano de vida. Que o Senhor continue os guardando, os renovando, os restaurando, cuidando em todas as coisas, Pai. Ajuda-os diante dos desafios que ele tem nas suas mãos, ó Pai, que eles possam ver e entender a vontade do Senhor para a vida deles, ó Pai. Dá-lhes força e dá-lhes ânimo a seguir adiante. E que esse ano possa ser um ano de bênçãos, de direção e um ano da certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Assim que nós choramos agora, em nome de Jesus, amém. 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 Muito bem, queridos. Então vamos para a palavra. Eu queria convidar você para abrir no menor livro da Bíblia. Qual que é o menor livro da Bíblia? Qual é o menor? Vamos ver. Então a gente vai abrir no menor ao contrário. Qual que é o menor ao contrário? Salmos, né? E qual que é o maior capítulo de Salmos? 119. Então vamos abrir Salmos 119. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 11. Salmo 119, do 9 ao 11. O tema da mensagem nessa noite é como manter a pureza em um mundo poluído. E esse é um desafio porque, como é mês de jovens e adolescentes, eu me considero um jovem ainda, eu pensei nesse texto, o Senhor me levou esse texto, Salmo 119, de 9 a 11. Vamos ler agora a palavra do Senhor. Diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Pai, mais uma vez queremos pedir que o Senhor fale agora por meio da tua palavra conosco. Abre os nossos corações, nossos ouvidos espirituais para receber aquilo que o Senhor deseja falar conosco, Pai. Assim que nós choramos agora, no nome de Jesus. Amém. Você imagina comigo que você está com sede, certo? Se você está com sede, você quer fazer o quê? Tomar Coca-Cola, né? Sprite. Suco de caju. Quando a gente está com muita sede, a gente tem que beber o quê? Água. Mas imagina comigo. E se essa água começar a ficar suja? E pegar, por exemplo, ó, tem um papel caído aqui, ó. Esse aqui foi, acho que era teu, hein? Não? Alguém aqui perdeu, ó. Só coragem inspira quem está ao seu redor. Foi você? Não, mas vou estragar agora teu papel. Já caiu no chão, já era, já. Caiu aqui. Dá uma balançadinha boa aqui.
Pena que eu não trouxe a terra. Eu ia trazer a terra, mas ia vazar tudo no bolso. Mas você imagina essa água, ela começa a suzar. Ela vai ficar boa para beber? Você beberia? Vocês já provaram alguma vez de ir no mar, todo animado, né? Daquele mergulho, né? E abre a boca e bebe a água do mar. É uma delícia, não é? Não é gostosa a água do mar? Não é não? Achei que era boa. Mas o grande desafio para a gente é quando a gente pensa em como manter uma pureza no meio da sujeira. Eu moro num prédio, e aí, essa é a nossa introdução, mas eu moro num prédio, e a minha água do prédio é água de poço. E você sabe que a água de poço ela tem um alto teor de ferro, manganês e de outras substâncias. Então, normalmente, quando a pessoa vai tratar uma água de poço, ela tem que pôr o quê? Um sistema de filtros e além de pôr algumas coisas, por exemplo, como cloro na água, para ter a condição de poder, pelo menos, tomar banho e pelo menos não ter aquele cheiro forte da água que é com os minerais, com os minérios pesados nela. Eu lembro que minha sogra, quando morou lá na África, os anos que ela passou em Guiné Equatorial, um grande amigo meu, um pastor, foi lá visitá-la. E quando chegou na Guiné Equatorial, tem um problema lá na Guiné Equatorial que é a qualidade da água. Você pode beber da água, até de chuveiro, se contaminar. E pegar uma doença, inclusive estomacal, pela falta de qualidade da água. Aí eu lembro que ele chegou para mim e falou, Pastor Marcos, o primeiro dia que eu fui tomar banho, eu tomei banho assim. Para beber água, eu ia comprar garrafa de água mineral. Até para escovar os dentes, eu ia pegar a garrafa de água mineral. Por causa da qualidade da água. E por que eu estou falando disso? Porque quando a gente entende a realidade do mundo que a gente vive hoje, o mundo, atualmente, ele oferece inúmeras distrações, pressões sociais, tentações e inclusive menções contraditórias. Hoje pela manhã, nosso irmão Adriano mostrou uma imagem, né? Uma portada de um jornal que realmente foi chocante, né? Quando a gente olhou aquilo que estava sendo mostrado hoje pela manhã. E é interessante que a cada clique, ou a cada scroll, o que é scroll? Scrollar. É você fazer isso com o celular. Eu sei que muitos de vocês aqui scrollam o celular. Vai falar que é verdade ou não? Bota lá no Instagram e fica assim, ó. Bota lá no Reels, no Feeds, ou vai para o lado, ou vai para cima, vai scrollando a tela, ou até a conversa. Nós somos bombardeados com valores que entram em choque com os princípios de Deus. E o nosso grande desafio é como se manter puro no mundo que não é puro. Como se manter incorruptível no mundo que é corrupto. Como se manter diferente num mundo que é igual. O grande questionamento desse texto que o salmista vai fazer é a pergunta prática e urgente que ele faz. De que maneira o jovem pode guardar o seu coração? E aqui eu quero que você pergunte isso comigo, mas sem falar o jovem, porque você é jovem. Mas repita comigo aqui. De que maneira fala o teu nome aí. De que maneira eu, Marcos, poderei guardar o meu coração? E o grande desafio, essa pergunta do salmista, é que nos entra nessa noite. A boa notícia é que o texto não expõe o desafio, mas o texto nos entrega o mapa e as ferramentas para a gente vencer essa batalha. A primeira coisa que nós vamos observar nesse texto aqui é o diagnóstico, que é o caminho precisa de cuidado. Vamos ler novamente o versículo 9. Diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu... Veja o finalzinho. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu quê? Caminho. O caminho representa a nossa jornada. A jornada que nós passamos nessa terra, os relacionamentos que nós vivemos, as amizades, tudo que a gente faz e planta, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, a nossa vida acadêmica, a nossa vida profissional, a nossa vida emocional.
Mas aqui também nós vamos encontrar a vulnerabilidade. Ou seja, o texto direciona a pergunta especificamente ao jovem. Por quê? Porque a juventude é uma fase de transição, de descobertas, de grandes aprendizados, de intensidade emocional, de intensidade física. Muitas vezes você olha para o jovem acorda num dia e acorda se sentindo super-homem. Já viveu esse tempo? Se você ainda não vive, né? Porque pode ser que ainda esteja vivendo, né? Porque tem gente que a gente sabe que a gente ganha mais idade, mas tem coisas que voltam para a gente, inclusive, né? Até algumas coisas da adolescência e da juventude. Tem dias que a pessoa acorda, se acha super-homem, ela sai já, o camarada sai, já estufa o peito, já sai estufado já, achando. Se alguém olha torto, ele acha que ele é o machão, né? Já olha duro na rua. E tem outro dia que a pessoa acorda igual a crise de ninguém me ama, ninguém me quer, né? Olha para o espelho, eu estou feio hoje. Eu não estou bem hoje. Não sei o quê, ninguém me ama, ninguém me quer. Quer dizer, são os momentos naturais da juventude e os momentos naturais, tanto da juventude como da adolescência, que a gente na idade adulta pode passar. É o momento em que as bases do futuro estão sendo construídas. Mas aqui a gente tem um perigo. Qual é o perigo? Sem direção, é muito fácil desviar da rota. É muito, muito fácil. Se você já viu o livro O Peregrino, que depois tem o filme, né? Que é o Progresso do Peregrino, é um filme que vale a pena. Está até de graça no YouTube, você consegue assistir. Que é o seguinte, o Peregrino é um livro escrito por John Bunyan. John Bunyan escreve, estou falando espanhol hoje, viu? Minha mente está cansada. Quais são umas coisas aqui? John Bunyan escreve esse livro quando ele estava na prisão. E é muito interessante que de um sonho ele começa a escrever esse livro. É um dos livros mais lidos depois da Bíblia, no mundo todo. E é muito interessante que essa história vai contar esse peregrino, esse homem que ele começa indo pelo caminho correto. Porém, no meio do caminho, ele vai encontrando o quê? Atalhos, curvas, caminhos mais fáceis. E em alguns momentos, alguém chama ele para um outro caminho e ele, Mas tinham dito para ele, siga o caminho quê? Reto. Mas em alguns momentos ele escuta as coisas que o mundo fala, o desânimo e outros senhores que encontram ele. Depois, eu não vou dar spoiler mais, você lê o livro, tá bom? Quer saber mais, lê o livro ou veja o filme. Mas o grande sentido é que ele se desvia alguns momentos do caminho. E depois, para voltar o caminho, não é fácil, é difícil. Se você já teve a experiência do que é viver com Cristo, sair da presença de Cristo, voltar é difícil. Mas não é impossível. E essa é a boa notícia. Não é impossível. Sempre é uma oportunidade de voltar para os caminhos do Senhor. E aqui a gente observa esse sentido do salmista, aqui, Davi falando sobre isso, sobre a importância e essa questão da falta de direção. A impureza não acontece de uma só vez. Ela começa com pequenos desvios de rota. São pequenas coisinhas. Tem um texto em que muitos autores desconhecem, na verdade teólogos, não comentam, mas queria te desafiar um dia você ler na tua casa, Cantares de Salomão. Às vezes a gente acha que Cantares de Salomão é apenas momentos de amor. Mas quando você vai meditar, você vai olhar, por exemplo, uma porção de Cantares que vai falar das raposinhas. As raposinhas que vão por cima do jardim e vão roubar o jardim, e vão estragar o jardim. É a mesma coisa quando a gente observa a nossa vida. Há raposinhas na vida da gente. Pequenas criaturazinhas que são bonitinhas, são lindinhas, mas se você deixar ela sozinha, vai acontecer o quê? Vai acabar com tudo. Aqui na igreja nós tínhamos raposinhas minúsculas, conhecidas como timbus, que estavam aqui na igreja. Criaturas adoráveis, os timbuzinhos. Tinha um irmão aqui que é torcedor fanático pelo Náutico, que falava, não faça nada com eles. E a gente não fez, né? Não faça nada com eles. Um dia eu virei para ele e falei, leve para a sua casa então. E ele riu comigo. Vocês sabem do que eu estou falando. A gente se divertiu, ele riu junto comigo. Ele falou, não basta não, se deixar ele vai para outro lugar, para minha casa não.
Não é adorável? É adorável em outro lugar, mas na sua casa não é. Qual é o sentido? Eram pequenos timbuzinhos em que parecia não fazer mal nenhum. É bichinho tranquilo, bichinho bem, mata escorpião, come barata, come todas as coisas. Mas ele começou a gerar um trauma aqui, né? Para muitos, inclusive, a gente sabe, processo de limpeza toda semana, aquela sujeira, aquele problema, é osso aparecendo, porque ele ia roubar o osso aqui no saco do vizinho aqui do chinês, ia lá, rasgava, pegava e trazia. E aí a gente resolveu fazer o seguinte, vamos acabar com as raposinhas, vamos acabar com os timbus. O que a gente fez para acabar com o timbu? A gente começou a botar tela. Então, quer dizer, para não deixar nenhum espacinho, nenhuma brecha para o timbu passar. Na primeira semana, a gente não conseguiu telar tudo, né? E ele ainda entrou de novo. Na segunda semana, telou tudo. Passado alguns dias, foram lá ver o que aconteceu com os bichinhos. Morreram de fome. A gente queria ter matado eles de fome? Claro que não. Não, mas eles não tinham alimento. Eles não tinham mais. Por quê? Não tinha nada alimentando eles. Eu estou dizendo isso porque, ao mesmo sentido, quando a gente olha para esse texto, a gente tem que entender que quando a gente dá um pequeno pedacinho na vida da gente, quando a gente dá uma brechinha tão pequenininha, esse buraco que é pequeno, ele pode fazer o quê? Aumentando, 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 até que um momento já virou um buracão que já passa tudo ali dentro. O meu filtro, o seu filtro como cristão, ele inicia muito bem um filtro moral, um filtro bíblico, mas devagarzinho eu vou sendo permissivo com as coisas do mundo, e o mundo vai entrando dentro da minha casa. E as coisas vão entrando, o buraco vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E quando você menos vê, você foi tomado pelo buraco. E você já não olha mais pelo caminho que você devia seguir. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender essa preocupação de Davi, esse desejo. A segunda coisa que nós vamos ver é a solução preventiva. E aqui na parte B do versículo 9, ele vai dizer, observando segundo a tua palavra. Observando segundo a tua palavra. O que significa guardar? O que significa observar, é proteger, é vigiar, é zelar. Não é uma prisão, é um sistema de segurança. Assim como nós usamos senhas fortes, você já foi colocar uma senha nova de e-mail para você? Aí eles ficam dizendo, coloca essa senha forte, porque tua senha é fraca. Aí vai lá. Esses dias eu fui numa rede Wi-Fi, entrei lá e perguntei, qual que é a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Eita, senha boa para entrar na senha, né? E destruir, né? Que não é o hacker, a pronúncia correta é cracker, né? O cracker que entrar e quiser derrubar a rede, coisa mais fácil do mundo, né? Para derrubar essa rede. E o sentido aqui não é essas senhas fortes contra as invasões, mas nós precisamos proteger a nossa mente e o nosso coração contra as coisas que vêm de fora para dentro e que depois pode virar de dentro para fora. Tudo começa contaminando de fora para dentro. E quando eu menos percebo, o que eu fui contaminado já está dentro do meu coração. E eu também já estou começando a fazer de dentro para fora. O problema não está nas coisas do mundo. O problema não está no que está acontecendo. O maior problema é como está o meu coração. E é como o meu coração permite com que as coisas entrem ou não entrem dentro de mim. Quando nós pensamos no padrão, não é segundo a opinião dos amigos, não é segundo os algoritmos de redes sociais, não é segundo o que todo mundo está fazendo, mas é sim segundo o padrão da palavra de Deus. Não tem outro padrão, o padrão é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro antiquado, é o manual do fabricante da vida para nós vivermos uma vida melhor e uma vida, como disse Jesus em João 10,10, uma vida em abundância. Se eu creio na palavra, eu não posso usar essa palavra como qualquer outra coisa, mas eu tenho que usar ela para entrar no meu coração. Eu tenho que usar ela para praticar no meu coração. A palavra ela tem que andar na minha mente
ela tem que ser guardada aqui dentro. Antigamente, lá atrás no Antigo Testamento, quando você olha os sacerdotes, eles andavam, não sei se vocês sabiam disso, uma das vestimentas, eles andavam na cabeça, eu esqueci o nome desse negócio na cabeça aqui, que ele andava atado na cabeça, mas que era para guardar e memorizar a palavra. E esse é o sentido, guardar a palavra no coração. Tem gente que pega uma Bíblia, eu acho até interessante isso, porque se a gente se compara, por exemplo, com muçulmanos, para o muçulmano é um pecado mortal você pegar o livro sagrado deles, que é o Alcorão, e botar no chão. Se você colocar no chão, é um desrespeito tremendo. Meu irmão, tem gente, às vezes, tem tanta Bíblia em casa, que fica perdida, se perde. Tem Bíblia indo para o cupim, tem Bíblia indo para todo canto. E a gente esquece que a Bíblia, ela não é um livro para ser guardado em qualquer lugar, mas para ser guardado aonde? No coração. E esse é o sentido. A terceira e última coisa que nós vemos aqui é a nossa estratégia prática, que está no versículo 10 e no versículo 11. A intencionalidade e o coração. O salmista nos mostra na prática como viver isso no nosso dia a dia, na nossa rotina. Primeiro nós vamos ver no versículo 10, ele vai dizer, de todo o coração, o quê? Veja comigo. De todo o coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Quer dizer, Deus não quer um relacionamento pela metade ou um religioso, mas Deus quer uma entrega total do nosso coração. Ele não quer um pedacinho da tua vida. Deus não quer a migalha do teu tempo. Deus não quer a migalha do teu pensamento. Deus quer tomar conta da tua vida e do teu pensamento. Tem uma canção que a gente conhece, muitos de vocês conhecem, foi mais cantada aqui acho que pelo PG, que ela foi cantada no original em espanhol pelo Jesus Adré Romero, que diz assim, que sejas meu universo. Que seja o primeiro e o último, que seja cada pensamento na manhã. Ou seja, é o sentido de que ele tem que ser o tudo, ele tem que ser todas as coisas. Nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade e orar como salmista. Senhor, não me deixe desviar dos teus caminhos. Nós precisamos depender da graça dele. O dia em que eu e você batemos no peito e falamos, eu sou bom, eu sei, eu posso, você acabou de cair. As grandes quedas da humanidade, profetas, cristãos, pregadores, missionários, crentes como eu e você, caíram porque acreditaram que eles eram mais fortes do que eram. A nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor que fez o céu e a terra. É Ele que dá a força. É Ele que fortalece, é Ele que nos anima. E nós não podemos esquecer que o inferno, ele tem um arsenal, mas também nós temos um arsenal interno contra o inferno. No versículo 11 vai dizer, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A metáfora aqui, guardar, a metáfora do esconder, dá o sentido de um tesouro que tem que ser escondido no profundo da minha vida. Sabe aquele tesouro, sabe aquela coisa que você tem de valor, em que você guarda no mais profundo? Não sei se você já passou por isso em alguma vez na tua vida. Na minha família nunca teve joia. De repente na tua teve, né? Vamos pensar, né? A minha nunca teve nenhuma joia. Mas tem uma coisa que eu sempre zelei muito, era pelas minhas alianças de casamento. Hoje elas já são outras, as originais nem estão mais. A original eu dei a Deus para ela lá no mar. Tanto fiquei que eu fui um dia para o mar, ela foi embora no meio do mar. Esqueci o nome daquela praia lá do Forte Orange, Itamaracá. Ela foi embora lá em Itamaracá. Alguém encontrou, né? Depois, a aliança. Depois recuperei de novo a outra. Mas eu lembro que eu ia para um hotel, ia para um lugar, então eu tinha medo no começo de sair com a aliança. Era uma aliança muito bonita que eu tinha comprado com Karina, logo no casamento. Fui mandar um ourives, um especialista ali de ouro mesmo, fazer, fiz com todo carinho. Dei para ela no casamento.
E eu gostava muito daquela aliança, eu amava aquela aliança demais. Só que eu lembro que eu queria sair, então eu comprei a aliança verdadeira e eu comprei o quê? Uma aliança? A falsa, né? Aí eu lembro que na época eu fui aqui na rua, acho que era a Rua da Imperatriz, é isso? Ainda tem coisa ali? Tem, ainda não tem, não tem? Fui lá na Rua da Imperatriz e comprei uma aliança de R$30. Aí quando eu ia para algum lugar normal, eu ia o quê? Com a aliança? Isso é para um casamento, uma coisa assim, botar uma aliança bonita, né? E quando eu ia, por exemplo, para a rua, ia para outro lugar, botava aliança falsa. E aquela aliança eu gostava tanto que quando eu chegava nos lugares, eu ia, por exemplo, viajar, ia para o hotel, eu abria o cofre, que muitos hotéis têm cofre, abria o cofre, colocava no cofre, porque eu falava, se roubar, rouba as outras coisas, mas não rouba a minha. Até que chegou o dia que a aliança foi embora onde? No meio do... Eu estava emagrecendo, o dedo ficou o quê? Folgado. E aí eu todo animado fui dar um mergulho lá e... Aí só vi Karina olhando pro meu dedo. Cadê tua aliança? Aí eu fui procurar o mar todinho. Andei assim, uns 3 quilômetros. E voltava e não achei nada. Virou comida de peixe ou de qualquer outra coisa. Mas eu estou dizendo isso porque é o mesmo sentido. Assim como a gente quer guardar alguma coisa preciosa para a gente, o salmista chama atenção. Guarda a palavra no teu coração. Esconde ela. Esconde ela. E guardar muitas vezes não é só esconder, mas também memorizar. Você sabe por que a gente memoriza a palavra de Deus? Porque no dia ruim, no dia da tentação, no dia da provação, a palavra tem poder, ela fala comigo, com o teu coração. E essa é a verdade. Ela fala, a palavra não volta vazia, ela continua e continua e continua frutificando, até que a gente não veja mais nada do que ela na frente da gente. Ah, meus irmãos, quantas vezes eu saí para beber, eu saí para encher a cara. Quantas vezes? Isso foi uma duração de 1 ano e meio na minha vida. Quantas vezes eu saía para encher a cara, eu saía para beber, e de repente no meio do caminho vem a palavra do Senhor no meu coração. Quantas vezes? Só que parece que quanto mais você está ali, né? Parece que quanto ainda filho de pastor é pior, né? Porque aí é pior, né? Parece que o diabo vai metendo a faca, né? Vai lá. E aí eu chegava lá, olhava lá a cervejinha, falava, maravilha. Fazer mal para ninguém, vai. Todo mundo bebe, né? Então vamos uma. Aí começava ela com um coleguinha, tomava uma. Ah, vamos tomar outra? Vamos outra. De repente eu tinha virado 5 latas de cerveja sozinho. Como era muito mais gordinho do que eu sou hoje, eu estou gordinho, mas era mais ainda. Então você sabe que a tolerância do álcool era o quê? Maior, né? Quantas noites eu não cheguei em casa, escondido do meu pai, de madrugada. Chegava de madrugada, abria a porta bem, de mansinho, todo embriagado, cheirando a álcool. Fechava, entrava no meu quarto. Aí meu pai me perguntava no outro dia, ô filho, foi tudo bem? Saiu bem? Chegou bem? Ah, nem, sim, pai, foi tranquilo. Fui lá só conversar com os amigos, foi tranquilo. Chegava o domingo na igreja, era a coisa mais bonita do mundo. Eu sempre digo que o momento do louvor é lindo. E eu gosto de louvar o Senhor. Vocês sabem que eu gosto de louvar. Gosto de tocar. Mas quando eu levantava a minha mão, tem uma música aqui. Quando eu olho tua santidade. E tem um pedacinho que canta assim. Te adoro, Senhor. E eu cantava lá. Te adoro, Senhor. E o Espírito Santo, mentiroso, sem vergonha, cabra safado. E eu vivo, Senhor. E o Espírito Santo, para de fingir, só na minha mente. Não dá para servir 2 senhores. Não dá para servir 2 caminhos. Não dá para ficar pegando atalho. A gente precisa seguir o caminho. Não é os caminhos, é o caminho. Jesus nunca disse, eu sou os caminhos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai senão por mim.
Não dá para seguir, não dá para atalho na vida da gente. Não tem caminho para isso. Eu já estou concluindo. O grande propósito disso é para eu não pecar contra ti. O pecado começa no pensamento. Se a palavra estiver guardada na mente e no coração, ela se virá como um alarme automático que dispara quando a tentação se aproxima. Concluindo, manter a pureza não é sobre se tentar manter forte sozinho, mas é sobre estar conectado com a fonte certa. Como eu falei no começo, a fonte da água suja. Se de repente eu só mudasse o cano, e ao invés de tirar a água do poço, eu pegasse a água da rua, eu poderia pegar o quê? Uma água pura, uma água limpa. É trocar o filtro do mundo pelo filtro da palavra de Deus. Eu quero terminar falando sobre isso. Alguns anos atrás eu conheci um missionário. Posso falar o nome dele, porque é um nome fictício. Ele serve no Sudeste Asiático, o Dawei. Gente boníssima, gente boníssima. Encontrei com ele, conheci lá no Rio de Janeiro. Estava pregando num congresso missionário e ele estava lá. Eu falava do Peru e ele falava do Sudeste Asiático. E aí, quando terminou, fui trocar uma ideia com ele. Falei, vamos conversar aí, Dawei. Aí fomos lá conversar. Conversei com o Dawei. E ele começou a falar sobre um projeto fantástico que ele estava implantando no Sudeste da Ásia. O que ele estava fazendo? Ele descobriu que uma das grandes dificuldades na Ásia, para diversos países, é a água potável. Que no Brasil a gente tem água potável de sobra. Lá não. Então, ele bolou um sistema, em parceria com os americanos, ele bolou um sistema de purificação de água. E ele começou a fazer campanhas no Brasil para comprar pequenos filtros. E ele era engenheiro. Então, ele foi levando pequenos filtros, que dava, às vezes, para uma limpeza de 100 litros de água, e entregava de presente nas comunidades. Só que essas comunidades, apesar de serem asiáticas, muitas vezes eram comunidades muçulmanas dentro da Ásia. E ele ia e fazia essa ponte de conquistar essas pessoas. Até que um dia ele chegou, morando dentro de uma aldeia, e ele começou a morar lá dentro dessa aldeia, ele começou a perceber que dava para fazer mais. Ele era engenheiro civil. Então ele conseguiu dinheiro e começou a furar o quê? Poços. Só que os primeiros poços que ele furava, a água o quê? Era boa ou ruim? Ruim. Então ele começou a ir o que mais? Profundo. E cada vez ele foi mais. E lá no fundo, realmente, ele encontrou o lençol. E a qualidade da água. E aquilo começou a ajudar toda a comunidade. E ele, na época, ele brincou comigo que ele começou a falar para as pessoas, pouco a pouco, que eram muçulmanas, mas um dia chegaram para ele uns amigos e perguntaram, depois de muito tempo, por que você fez isso? Ele disse, porque só Jesus pode dar uma água tão limpa como essa. E é Ele que dá essa água pura que limpou e vai limpar a tua vida assim como limpou a minha. É o mesmo sentido, queridos. A gente não precisa cavar no poço alheio, a gente não precisa olhar para dentro do nosso coração e cavar o poço. Porque Jesus vai estar lá dentro do poço, trazendo água pura, água limpa, limpando a nossa vida. Quando ele encontra com aquela mulher samaritana, ele fala, olha, não precisa mais ter sede, porque a minha água mata a sede. A água dele é que mata a sede. A água dele é que resolve a gente. Que você possa sair dessa noite buscando e entendendo que dá para a gente ter uma vida limpa mesmo no meio da sujeira. Lembra aquela música? Com sabão, lavo o meu rostinho, lava a minha mão, mas Jesus, para me deixar limpinho, vem lavar meu coração. Aí tem a outra parte. Quando o mal faz uma manchinha, muito bem, quem pode me ajudar é Jesus. Do nada, tudo Ele pode.
Tomar banho hoje. Vamos tomar banho hoje? Amém? Tomar banho de Jesus? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Senhor, dá um banho na gente hoje, Pai. A gente precisa de banho. Mas não é de um banho físico, mas é um banho espiritual, Pai. Ô, Senhor, limpa os nossos corações, Pai. Senhor, limpa as nossas vidas. Restaura, Pai. Restaura a nossa vida. Até que a gente possa olhar para o Senhor e nada mais, Senhor. Senhor, nós temos orado por essa igreja constantemente. E nós temos clamado para que o Senhor derrame sobre nós um avivamento, Pai. Um avivamento. Um avivamento em cada um de nós, ó Pai. Que essa igreja seja marcada pela Tua presença, Pai. Que essa igreja seja marcada, Pai, pelo Teu mover em nosso meio, Pai. Nós não queremos olhar para circunstâncias, nós não queremos olhar para bens materiais, nós não queremos olhar para certezas, nós não queremos olhar para sentimentos, mas nós queremos olhar para o Senhor, ó Pai. Assim como o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Pai. É para Tu, Senhor, que queremos olhar nessa noite, Pai. Senhor, eu quero clamar pelos meus irmãos e também por a minha vida no Teu altar nessa noite, Pai. Se algum irmão chegou desanimado nessa noite, se alguém chegou até com um pezinho para o atalho, Pai, ou se alguém está no atalho, traz de volta em nome de Jesus, Pai. Traz de volta essa vida. Traz de volta para a Tua presença, Pai. Oh, Jesus, nós queremos clamar nessa noite, Pai. Que o Senhor continue falando conosco. Que o Senhor continue falando nas nossas mentes. Que o Senhor continue derramando nos nossos corações da Tua palavra, Pai. Que quando nós olhemos para essa Bíblia, não seja apenas um livro, mas seja a Tua palavra em nós, ó Pai. Ajuda-nos a ter fome da Tua palavra, fome da Tua presença, fome de buscar ao Senhor, Pai. Que a cada dia nós possamos provar da Tua vontade, da Tua verdade e da Tua bondade sobre nós que somos Teus filhos, Pai. Assim que nós choramos agora nessa noite, no nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Tá pronto para o banho? Tá ou não? Amém. Ô glória. Irmão, a gente já está terminando o nosso culto. Vamos terminar cantando uma canção. A gente vai cantar a canção da comunhão. E eu já vou impetrar a bênção apostólica. Não esqueçam, quarta-feira, a voz está indo embora, deu até agora. Quarta-feira, culto de oração, 7h30. E terça-feira, irmãos, a gente deu mais uma ajustadinha, Isis. Nosso culto de oração das terças, mudança definitiva, 5h30 da manhã. Nem 5, nem 6, 5h30 a gente começa. Quem quiser orar, pastor, quero orar 5h30 da minha casa. Pode orar. Precisa abrir câmera? Não. Pastor, quero orar. Participar das orações 5h30. Pode me procurar. Pode procurar isso, dar seu nome, teu contato, a gente encaminha. Ou nos grupos da igreja também vão ficar soltos, tá bom? Você vai poder participar com a gente. Então, 5h30 da manhã, todas as terças-feiras. Vamos cantar nossa última canção. E a última canção fala sobre alegria, não é isso? Então vamos cantar sobre essa alegria. A sua igreja se coloca em pé, porque é uma música alegre. Podemos cantar ao Senhor do coração, também gesticulando. Vamos louvar ao Senhor. Alegria. Quem já conhece a Jesus? A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia.